Quando um homem tem fortes ideais e busca por um objetivo melhor, como a paz, com certeza nós queremos que essa pessoa seja feliz e conclua seu objetivo. Porém, não foi isso que aconteceu com Thorfinn Karlsefni. Depois de bastante tempo acompanhando Vinland Saga, após muitos conflitos, sofrimento e evolução, a jornada de Thorfinn chega ao fim. Mas infelizmente, o seu objetivo de conquistar uma terra livre de guerras e violência não acaba do jeito que ele gostaria, pois seu próprio povo e a tribo dos indígenas acaba criando uma tensão entre si, gerando uma guerra entre os povos, o que fez com que o sonho de Thorfinn de conquistar uma terra pacífica e sem guerras acabe fracassando. Mas será que esse é o fim de tudo? Thorfinn simplesmente sai como derrotado nessa história? Bem, antes de detalhar mais sobre esse assunto, gostaria que você já deixasse o seu gostei para ajudar, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para não perder os próximos vídeos. Mas sem mais enrolações, vamos nessa! Antes de ter o sonho de construir uma terra pacífica, sabemos o quanto Thorfinn teve que sofrer para chegar onde chegou. Ele viveu uma juventude de vingança, ódio e sangue frio, mas logo que seu objetivo de vingança desaparece, ele cai em um abismo e não vê mais sentido na vida, mudando sua personalidade e sua ideologia a partir do momento que conheceu Einar e viu que a guerra, vingança e violência só trazem dor e sofrimento, o mesmo pensamento de seu pai. Então Thorfinn decidiu quebrar esse ciclo de vingança e promete ao Einar que iriam juntos colonizar Vinland, com o propósito de se afastar completamente das guerras e da violência do mundo viking. E conforme eles vão navegando em suas jornadas, Thorfinn e Einar vão conhecendo mais pessoas, como a Guldrid, a Hild e o Thorfinn II, mais conhecido como Zoiudo, e que parece mais com um salsicha. Thorfinn então forma sua tripulação e parte para sua terra prometida, como forma de redenção pelos seus pecados e buscar uma utopia de paz em Vinland. Quando Thorfinn chega finalmente em Vinland, logo a sua felicidade vem à tona. Porém, ele já nota um possível problema quando vê uma casa nórdica cheia de flechas indígenas. Uma casa que foi construída na expedição de Thorvald, filho de Leif Erikson, e que mais tarde também iria acontecer com a expedição de Thorfinn. Então, para não criar confronto com os nativos locais, Thorfinn e sua tripulação vão para outro canto começar a sua colônia. Depois que Thorfinn e Einar fundam a vila Arneid, Thorfinn cria uma conexão pacífica com os indígenas e conquista a amizade de alguns, como Pumuk e Aniska. Tudo estava indo muito bem, mas é aí que começa o problema, porque nem todos estavam satisfeitos com isso. Do lado dos indígenas tinha o chefe da tribo, que depois de fazer uma macumba e pegar santo, ele prevê a possível destruição que os nórdicos iriam causar. Já do lado dos nórdicos tem o Eivor, que possui uma ideologia conflitante com a de Thorfinn, e vê os indígenas como selvagens. E foi por causa desses dois que o estopim para a guerra começou. Se você já assistiu meu último vídeo sobre Vinland Saga, sabe o tamanho da desgraça que aconteceu. O chefe tenta matar Thorfinn, mas Eivor corta a mão dele com a espada, criando uma tensão imensa entre os povos, piorando mais ainda com as doenças que os nórdicos causaram nos nativos. Thorfinn e seus companheiros até tentam apaziguar esse conflito, mas não tinha jeito, a guerra já tinha começado. A guerra entre os indígenas e os nórdicos já estava prestes a começar, então Thorfinn tenta fazer uma trégua com o chefe para evitar conflito, e até mesmo considera sair de Vinland e voltar para sua terra natal, tudo para não causar um derramamento de sangue desnecessário. Porém, Einar não fica satisfeito com isso, pois ele estaria abrindo a mão da sua promessa e seu sonho de fundar a vila Arneid, então ele discorda da decisão de Thorfinn e se compromete a defender a vila. Nesse ponto da história já era tarde demais, o fogo da guerra já havia chegado no coração de ambos os povos, tanto que um grupo de índios invade a vila Arneid e mata alguns vikings, e quem lidera esse grupo é esse índio canalha aí, que eu carinhosamente vou apelidar de índio filho da p***. Então o índio filho da p*** faz toda essa matança apenas para pegar a espada viking, e ele consegue fazer isso lutando com Eivor e cortando a sua mão, da mesma forma que Eivor fez com o chefe da tribo, apenas intensificando o conflito e estourando a guerra de vez. Indígenas contra os nórdicos, uma guerra entre povos pelo bem da sua própria comunidade. Enquanto isso, o Thorfinn descansa e se recupera dos seus ferimentos causados pelos indígenas, logo após ele e seus amigos tentarem escapar dos guerreiros nativos. Porém, depois de muita luta, ele acaba sendo acertado por várias flechas, acaba desmaiando e sendo tratado pela Hild e o Pumuk. E enquanto a guerra acontecia, Eivor, que já estava fraco e sem um braço, vai pro conflito lutar com os índios, mas acaba sendo morto no processo, morto pelos seus próprios ideais. Depois disso, Einar, mesmo nunca tendo ido para a guerra antes, lutava para proteger a sua vila e acaba matando um indígena, se sentindo completamente mal após tirar a vida de um homem, e fica totalmente traumatizado e surtado, tentando justificar o seu ato dizendo que ele não tinha escolha. E isso mostra para nós o peso que um homem carrega nas costas após tirar uma vida de alguém, um fardo pesado que mexe com a cabeça de qualquer um. E ao longo que Thorfinn ia se recuperando, ele tem um sonho e vê as pessoas que ele havia assassinado na sua vida passada. E Thorfinn, pensando que estava morto, desabafa para essas pessoas sobre como ele queria criar uma terra pacífica e deixar todos eles descansarem em paz, mas acabou falhando no processo. Porém, os mortos discordam dele e reconhecem todo o esforço que Thorfinn fez até ali, encorajando ele a continuar remando em busca da tão sonhada paz que ele queria. Uma paz que é difícil de ser alcançada, mas é necessário que alguém lute por ela, para que ela possa ser concretizada. E essa pessoa é o Thorfinn, o
homem que se cansou de guerras e busca por paz, redenção e amor. Depois desse sonho, Thorfinn acorda e é ajudado pela Hilde, Pulmuk, Niska e o próprio chefe da tribo, que não viu Thorfinn como inimigo naquele momento, depois de tudo que ele fez e falou pela paz. Então Thorfinn agradece ao chefe por ter salvado ele e diz que ainda não desistiu da trégua e que vai viajar pelo mundo em busca de uma cura para a doença dos índios e vai retornar para se reconciliar com eles mais uma vez. O chefe duvida que isso aconteça, mas Pulmuk reconhece a bondade de Thorfinn e que os nórdicos não são pessoas ruins, que mesmo que Thorfinn tenha sido atacado pelos indígenas, ele ainda não desiste de buscar pela paz e a amizade com os nativos. O chefe ainda tenta reafirmar que Thorfinn é seu inimigo, mas Thorfinn deixa bem claro: eu não tenho inimigos, o que choca o chefe, e lembra que esse é o mesmo caminho do grande espírito Gijin-Isgan. O chefe então vê a bondade no coração de Thorfinn e reconhece o seu erro, concordando em fazer a trégua. Depois disso, o Thorfinn fala com o índio filho da p***, que já havia matado seus companheiros a sangue frio por causa da doença, e diz que Thorfinn deveria ir com ele e convencer os nórdicos a saírem de Vinland de uma vez. Então Thorfinn chega na vila e dá as ordens aos nórdicos para obedecer à trégua e recuarem para fora da ilha. Porém Styrk não fica satisfeito com isso e quer continuar a guerrear, por simples orgulho, dizendo que poderiam vencer a guerra por causa da doença que os nativos contraíram. Mas na verdade, os nórdicos também estavam muito debilitados e muitos morreram. Thorfinn e Styrk continuam discutindo sobre acabar com a guerra, mas no momento em que Styrk põe os olhos no índio filho da p***, ele fica no veneno, porque aquele índio foi o responsável por atacar a vila e decepar o braço de Eivor. E logo depois, Einar, que estava deprimido, aparece para conversar com Thorfinn. E só do Thorfinn olhar para o semblante do Einar, percebeu que ele havia matado um homem pela primeira vez, e reconhece o peso que o Einar está carregando. Então logo Einar fica desesperado e desabafa pro Thorfinn sobre o fato de apenas estar protegendo sua vila, e que não tinha escolha de tirar a vida de um homem. Mas Thorfinn não podia fazer nada. Einar já tinha o peso da vida de uma pessoa nas suas costas. Mas depois, Einar entende as motivações pacifistas de Thorfinn, reconhecendo ele como um verdadeiro guerreiro, não por gostar de guerras, mas sim por ser um homem forte e que não suporta as guerras, um homem sem inimigos. Einar então concorda com a trégua, porém o Styrk não estava nem um pouco feliz com isso, principalmente depois de ver o índio filho da p***, que fez aquelas atrocidades apenas por uma espada. Styrk então avança para cima do índio, o que iria acabar de vez com a trégua. Thorfinn tenta impedir, mas sente a dor dos seus ferimentos, e no momento que Styrk ia assassinar o índio, Einar puxa ele pela roupa, mas Styrk estava tão cego de vingança que fura o pescoço de Einar com a faca, causando uma hemorragia. Hilde então dá um tiro de besta no Styrk, mas não funciona, porém o índio chega e decepa a cabeça de Styrk, matando ele de vez. Os nórdicos, ao verem essa cena, quase atacam os índios, mas se eles fizessem isso, todo o plano de trégua e o sacrifício de Einar iriam por água abaixo. E então, logo vemos uma das cenas mais tristes de Vinland Saga, que foi a morte de Einar, o homem que foi como um irmão para Thorfinn. Acompanhou ele em diversas jornadas, discordou de seus ideais, mas depois se sacrificou por eles, entendendo o que é ser um guerreiro de verdade, e morrendo como um grande homem, ao lado da estátua de Arneid, a mulher que tocou seu coração. Depois do luto de Thorfinn, de sentir a perda do amigo, mesmo assim ele não desiste de seu objetivo, de um dia criar uma terra de paz, não importando quanto tempo isso leve. Já no capítulo final, os nórdicos estavam prestes a sair de Vinland, e antes de ir, Thorfinn dá um presente para Pulmuk, um saco cheio de grãos de trigo para plantar e uma enxada para fazer o serviço. Então Thorfinn se despede do índio e do chefe da tribo, depois puxa as velas dos barcos e vão embora de Vinland. E enquanto eles estavam saindo, Thorfinn avista logo quem? O índio filho da p***. Então ele dá um aviso ao índio, para largar a espada enquanto era tempo, para não sucumbir para a violência e viver em paz. Mas o índio só levanta a espada e ri da situação. E fala sério, né, Thorfinn? Você acha mesmo que esse índio que matou famílias só por causa de uma espada e depois até matou seus companheiros a sangue frio, você acha que esse filho da p*** vai jogar a espada fora? É claro que não, né? Mas enfim, Thorfinn e seus companheiros partem para fora de Vinland, mas o Zoiudo decide ficar com a Niska e se casar com ela, porque se ele levasse ela consigo, isso iria causar mais conflitos e preconceito por parte dos nórdicos, principalmente após dessa guerra sangrenta. Então o Zoiudo parte com sua futura esposa viver uma vida feliz. Mas eu não sei não, hein? Vocês não concordam comigo que a Niska não parece jovem demais? Essa parada tá meio estranha aí, hein, parceiro? Bom, os nórdicos voltam para suas terras e para suas famílias, com Thorfinn reencontrando sua mulher e seu mais novo filho, Snorri Thorfinnsson, finalizando o mangá com uma fagulha de esperança, com Pulmuk plantando o trigo que ganhou do Thorfinn. E no fim, mesmo que Thorfinn tenha fracassado na sua jornada em primeira mão, ainda assim ele conseguiu conquistar uma evolução enorme na sua vida, conseguiu uma nova família e principalmente conseguiu a sua redenção. Mas esse não é o fim. Thorfinn não vai desistir de conquistar sua tão sonhada terra de paz, sem guerras, sem violência e sem sangue derramado.
Então esse foi o fim de Vinland Saga. Eu sei que alguns podem ficar insatisfeitos pela expedição de Thorfinn não ter dado certo no fim das contas, mas eu sinceramente gostei, até porque Thorfinn deixou bem claro que não iria desistir de seu objetivo, deixando o final aberto para os leitores, indicando que ele iria voltar para Vinland assim que estivesse condições. Além do mais, esse mangá mostrou uma das melhores evoluções e amadurecimento de protagonista que eu já vi. Não é à toa que ele é considerado um dos melhores mangás seinen dos últimos tempos, junto com Berserk e Vagabond. Mas uma coisa que deixou alguns fãs chateados foi a falta de conclusão para personagens como o Canute ou a Hilde. O Canute eu até entendo, mas para mim a Hilde teve uma boa conclusão sim, porque depois de ter sua vida marcada por vingança e ódio pelo Thorfinn, ela finalmente reconhece a sua mudança e perdoa ele em Vinland, fazendo o Thorfinn ficar emocionado com essa conquista. E no fim de tudo, eu sinceramente fiquei satisfeito com esse final, porque além desse final estar fiel à história real da expedição de Thorfinn, que também não deu certo, o mangá mostra um excelente desfecho da vida do protagonista. Mas se tem uma coisa que eu gostaria de opinar, e talvez alguns discordem de mim, é em relação ao pacifismo de Thorfinn, porque eu entendo e admiro a mensagem que o autor quer passar sobre o que é ser um verdadeiro guerreiro, que na verdade preza por não ter inimigos e se afasta de violência e da guerra. Acho isso uma mensagem muito positiva, só que na minha opinião, isso não é tão condizente com a realidade. A ideologia de Thorfinn de criar uma terra pacífica e sem guerras é bastante difícil de ser alcançada, praticamente uma utopia. Quem dera se todos pudessem entender as ideias de Thorfinn, mas não é isso que acontece na prática. Sempre vai ter alguém maléfico, egoísta ou ganancioso, que não quer saber de paz, apenas de benefício próprio ou fazer maldade mesmo. E muitas das vezes, essas pessoas vão usar a violência para atacar pessoas inocentes. E nessa hora não tem dessa de dialogar e criar paz com o criminoso não. O próprio mangá mostra isso. Personagens como Thorkel, Garm, Thorgil, Eivor e até o índio filho da p não querem saber de paz. Eles gostam de violência e sempre vão aparecer no caminho de Thorfinn. E assim, eu entendo que esse caminho de paz é o caminho de Thorfinn. Depois de tudo que ele passou, essa é a redenção dele. Ele não só buscou a paz, mas quebrou as correntes da vingança. E torço para que ele possa ter sucesso em Vinland, coisa que provavelmente não iremos ver, já que o mangá acabou. Mas existem momentos em que só a paz não é necessária. Momentos críticos que devemos usar armas para defender pessoas inocentes e até nossas famílias. Thorfinn culpa a espada como uma maldição que leva à guerra. Mas o problema não é a espada em si, é quem manuseia ela. Se uma pessoa justa usar uma espada, logo a espada será usada em prol da justiça, não da matança desnecessária. Então, na minha opinião, a paz é um objetivo nobre de um verdadeiro guerreiro. Mas o verdadeiro guerreiro sempre deve estar pronto para lutar no momento em que ele não tiver escolha.